paz do Senhor. Bem-vindos ao canal Cristão no Espelho. Sou o irmão Felipe. A quem ainda já nos acompanha aqui em nossos estudos, já sabe, né? Agora você que está vindo pela primeira vez, sinta-se à vontade. Nos ajude já desde já com seu like, com a sua oração, com sua curtida. E vamos ao nosso estudo. Nós estamos estudando em Efésios capítulo 4. Hoje nós estaremos falando no versículo 29. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que aqui for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. No dicionário que nós temos aqui em mão, torpe, que pratica secretamente atos infames, indecorosos, ou seja, a pessoa que pratica atos infames, indecorosos. E outro sentido, que talvez é o que se aplica, que é o texto, que é: não sai da vossa boca nenhuma palavra. É o sentido de repugnante, nojento, né? Um comentário aqui do irmão MacArthur vai falar assim: a palavra grega para torpe refere-se àquilo que é sujo ou apodrecido, como frutas estragadas ou carne podre. Um linguajar sujo de qualquer tipo não deveria passar pelos lábios de um cristão, pois é totalmente fora do caráter de sua nova vida. Então, a linguagem do cristão é uma linguagem que não é torpe. Primeiramente, vamos falar que ela não é torpe. Segundo, ela é uma linguagem que serve para edificação. Então, a gente contrasta o torpe com o que é para edificação. O torpe é um linguajar fútil. O que é fútil? É um linguajar desnecessário, é um linguajar que não é útil, é um linguajar descartável, um linguajar com palavras de baixo calão, que a gente chama de palavrão, palavras sujas, que a gente conhece as muitas que a gente passa, né? Pessoas que são dadas a falar palavras de baixo calão, palavras sujas, palavras torpes. Essas pessoas geralmente elas falam essas palavras por um costume, de forma que não tem a necessidade de elas estarem com raiva para poder xingar alguém com a palavra de baixo calão, porque elas já estão já é tão cultural nelas, já está tão entranhado, cultivado na vida delas, que elas passam a falar nisso de qualquer maneira. Elas xingam palavrão quando estão com raiva, mas também xingam palavrão quando estão alegres. Chamam alguém por um palavrão quando está feliz, ou quando quer saudá-lo, ou numa simples conversa normal, sem nenhum sentimento abrasador, seja de alegria ou seja de tristeza. Elas, nenhum sentimento abrasador, digo assim, nenhum sentimento forte, né? Mesmo assim elas falam palavrão, né? E quando vão te elogiar, você mesmo, quando vão te elogiar, elas usam um palavrão, usam uma palavra torpe, né? As palavras torpes, geralmente, ou na maioria das vezes, elas têm um significado relacionado a algo sujo. Por exemplo, ou eles relacionam a palavra àquilo que você descarta, né? Como, por exemplo, as suas fezes, né? A sua urina, né? Ao seu aparelho que descarta elas, né? Ao que é o nosso reto, nosso ânus,
né? Mas não com essa palavra, né? Com aquela palavra mais fútil que eles usam, né? E também estão relacionados também ao aparelho genital, usam muito xingamento relacionado ao aparelho genital, no sentido pejorativo, no sentido de denegrir, né? No sentido sexual também. Palavras torpes são muito usadas no sentido sexual, mas não no sentido positivo, mas no sentido de denegrir. Por isso é um torpe, né? Porque a palavra torpe, o palavrão, ele é geralmente usado no sentido de denegrir, no sentido de xingamento, né? No sentido de denegrir alguém, de pôr alguém abaixo, de pôr alguém para baixo, de fazer um mal a alguém, ou de atentar contra a honra de uma pessoa, contra a dignidade de uma pessoa. No sentido de atentar contra a dignidade de uma pessoa, qualquer xingamento, mesmo que não use um palavrão, ele se torna, por ser um sentido depreciativo, ele se torna em si um palavrão. Ele se torna em si uma palavra torpe. Se eu usasse como uma palavra, por exemplo, banana, né? Seu banana, né? O que é banana? Banana é uma fruta. Mas se eu usar com raiva, com ira, no sentido de referir-se a alguém, no sentido de denegrir, para xingar a pessoa, eu já estarei usando aquilo com peso maligno, peso de um palavrão. Mesmo que não seja em si um palavrão. Mas as palavras torpes, que são palavras que, como eu falei, geralmente têm origem, geralmente estão aliadas a tudo que é baixo, tudo que é impuro, e também aliam isso aos aparelhos genital e urinário, né, que é o pênis ou a vagina, ou ao ânus, né, também, com a intenção. Todo mundo sabe disso, né? Mas aí tem alguém ou outro que acaba tendo essa dúvida. Ou usam outras palavras também dentro da área da sexualidade, para tentar denegrir alguém, né? E é claro que as pessoas que estão neste contexto, as pessoas que estão inseridas neste universo de palavras torpes, de palavrões, elas falam essas palavras com a maior naturalidade, conversando com você sem a intenção de xingar. E qual é o universo das palavras torpes, o universo do palavrão? Geralmente a gente imagina que uma pessoa de uma alta classe não usaria tais termos, né? Geralmente a gente colocaria esses tais termos dentro de pessoas que estão no universo do submundo, como pessoas que estão como traficante, como marginais, como pessoas do mundo das drogas, né? Como que usam palavrões e até códigos e gírias misturados ali, ou pessoas que estão no submundo ali da prostituição e outros submundos que tem, mas também cidadãos comuns do dia a dia, cidadãos simples, vizinhos, amigos e pessoas de alta classe. Hoje em dia, a gente vê a palavra torpe em séries que nos streaming. Parece que na época que a TV era aberta, a TV era aberta, não, a TV por assinatura, a época da TV por assinatura e da TV aberta, que eram mais fortes, né? E não tinham o streaming, ou ainda estava surgindo, as séries as pessoas não usavam livremente esse linguajar. Não havia xingamento nesse sentido. Geralmente a palavra que você via era a palavra droga, né? Essa palavra já significava todos os xingamentos
que existe, né? Do pior que tem, né? Eu ouvia aquele pi quando alguém falava. E hoje em dia não. Hoje em dia você pega aí uma Netflix, uma Amazon ou qualquer serviço de assinatura e todos eles, todas as séries, ou todas não, mas a maioria das séries novas, né, são séries que têm palavrão, né, além de ter sangue e cenas inapropriadas, né, de sexo, também são regados a palavrões. A gente vê então que esse submundo, né, que contraria a palavra de Deus, né, é esse submundo que traz coisas não para edificar, mas coisas que servem para destruir a comunhão, destruir a amizade, destruir o casamento, destruir tudo que é bom. Esse submundo, ele parece que ele prolifera, ele prolifera como uma erva daninha. Mas então, em contraste com esta palavra maligna, né, esse linguajar maligno, o apóstolo Paulo fala assim: mas só a que for boa para promover a edificação. Então, não é simplesmente você deixar de falar uma palavra torpe, mas você precisa também começar a falar palavras que tragam algum proveito àquela pessoa que há de ouvir da sua boca. Uma palavra que vem trazer edificação. Né? Não é só admiração. Tem pessoas que falam palavras muito bonitas, muito rebuscadas, muito cheias de requinte, mas você nem sabe o que ele está dizendo. Nem sabe. Né? Impreterivelmente. Quando eu ouvi essa palavra, eu não sabia nem o que significava. Né? Impreterivelmente. Eu ficava com aquela... Eu acho que a pessoa que começou a pronunciar isso perto de mim também nem sabia. Falou porque ouviu o que outro falava. Que coisa, né? A gente precisa saber o que a gente fala. Né? Mas quando se fala uma palavra boa para edificação, não quer dizer que seja em contrário à palavra torpe. Então quer dizer que seja uma palavra que venha levar algo, construir algo de bom para a vida das pessoas. Então tem que ser uma palavra que as pessoas vão entender. Né? Não precisa ser uma linguagem rebuscada, mas tem que ser uma linguagem que não seja torpe, mas que seja uma linguagem simples, que as pessoas entendam, que as pessoas escutem, e que aquilo venha trazendo bem para as pessoas. Nesse sentido, a Bíblia elenca uma outra palavra em que a gente não deve falar, ou que a gente deve evitar falar. Não quer dizer que você não possa contar uma história engraçada, uma piada. Não quer dizer que você não possa ter um momento de descontração. Nós estamos falando aqui entre comunicações da igreja, entre um e o outro, entre um servo de Deus e o outro, entre você e o seu vizinho e seu amigo, quando você vai falar algo para aquela pessoa, né? O seu linguajar tem que trazer uma edificação para aquela pessoa. Né? Mas a outra palavra que eu ia dizer é a palavra frívola. Não sai de vossa boca nenhuma palavra frívola. Esse texto não está condenando que você não tenha um momento de descontração, conte uma história, conte uma piada, mas está te observando para que você tome cuidado com isso. Para que você não faça disso a sua regra. Porque o Senhor há de tomar conta disso. Ele há de pedir conta disso. E essa palavra que você falou, pode ser que não tenha trazido nada de mal para as pessoas, como eu falei. Mas pode ser que tenha trazido. Então você precisa pesar aquilo que você fala. Né? Ok? Ou seja, na verdade, no versículo 29, o apóstolo Paulo está fazendo um contraste entre o que saía de nossas bocas e o que sai agora. Antes éramos portadores de tudo, e até de
de miséria e maldição. Hoje somos portadores de bênção. E como portadores de bênção, como filhos do reino e filhos de Deus, somos, então, aqueles que têm que trazer em nossas bocas algo que vai trazer salvação. Quando abrimos a nossa boca, vemos a trazer algo que venha a levantar a moral de alguém, o ânimo de alguém, né? Para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, a pessoa que vem estar ouvindo o que você vai estar falando, venha ser bênção. Às vezes a gente senta na roda de colegas e começa um a falar uma coisa, começa outro a falar outra, um xinga de cá, um xinga de lá. O que nós temos para contribuir nessa conversa? Aliás, será que nós podemos participar dessa conversa? A maioria das vezes não é nem recomendado que a gente participe. Porque vai sair coisas muito piores do que um palavrão ali. Poderá talvez a gente comungar com aquilo. E isso será mal para a gente. Mas se acontecer de a gente estar participando de uma conversa, o que vai sair da nossa boca? Será que a gente vai xingar também com aquele que xinga? Ou a gente vai trazer uma palavra diferente? A gente vai trazer um sal para aquele momento ali em que está querendo entrar em decomposição, então ele vai trazer um sal para conservar. Ou a gente vai jogar mais coisa para estragar, mais lixo, mais podridão. A palavra de Deus lembra, falando sobre palavra, né? Falando sobre palavra torpe, sobre palavra que edifica, palavra que não edifica. A Bíblia também fala que o que tem abundância no nosso interior, o que tem em fartura dentro de nós, é o que sai pela nossa boca. Não só apenas o que sai pela nossa boca. Um dia desse eu estava ouvindo o irmão Augusto Nicodemos no seu texto, no seu livro, no seu vídeo falando, e como eu disse, eu estava assistindo, como eu disse que eu tive que pausar o vídeo aqui, como eu disse, eu estava assistindo o comentário, ele estava falando, né, que hoje em dia também se acrescenta essa palavra de Jesus, né, o que se escreve, né, o que se fala, mas também o que se escreve. Eu posso também acrescentar o que se fala, o que se escreve e o que se comporta e a atitude da pessoa. São coisas que brotam da alma. Porque foi justamente isso que Jesus disse, né, quando ele falou sobre isso. Que o que sai em abundância do coração do homem, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Então ele falou, né, que a boca fala, o coração está cheio, né? A mão também e o corpo age conforme aquilo que há em abundância no coração, né? Escreve-se nas plataformas também de rede social também o que há em abundância no coração, né? Ok? Vamos meditar nessa palavra, que a nossa vida seja uma vida para edificação e uma vida que esteja transbordando de bênçãos para poder compartilhar aos outros. Amém? Depois nós continuaremos no versículo 31, de 30, 31 e 32. Fique com Deus, a paz do Senhor.